Graças e paz, irmãos. De novo eu aqui, Eu tenho uma boa notícia para a igreja. Vocês querem ouvir? Não? Não me preparei para isso hoje. Mas quem sabe a próxima. A boa notícia é que amanhã é segunda-feira. Mas por que esse desânimo? Por que esse desânimo? Se eu falasse que era sexta-feira, vocês ficariam felizes? Sexta-feira, né? Animados, então, para sexta-feira, e quando é segunda-feira é o desânimo. Né? Mas para aquele que está procurando emprego, será que amanhã é um dia de desânimo? Será que ele está desanimado? Será que aquele que está aguardando aquela consulta há 2, 3 anos, será que ele está animado para ir amanhã, para talvez resolver o seu problema? Será que se amanhã fosse o dia da sua viagem, né? Segunda-feira você vai viajar, será que estaria desanimado dessa forma? Havia um grupo de irmãos que andavam dessa forma, desanimados, muitas das vezes desanimados, por conta da situação que eles viviam. Eu já estive pregando por esses dias, né? A respeito da epístola de Pedro, da carta de Pedro. E o apóstolo Pedro, ele escreve suas 2 cartas para este grupo de pessoas que também estavam, alguns deles, desanimados, porque viviam numa época de dificuldade, uma época de grande perseguição contra o Evangelho. E ele escreve suas cartas a fim de despertar um ânimo sincero nesses irmãos. Esse é o tema desta mensagem hoje, despertando um ânimo sincero. Abra sua Bíblia na 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. É a finalização, né, vamos dizer assim, das suas cartas, e ele começa escrevendo esse texto. Ele já diz aqui o motivo das suas cartas. Qual é a sua preocupação em escrever-vos essas 2 cartas? Essa primeira, né, e essa aqui já seria a segunda. Ele escreve suas cartas para os irmãos da região do Ponto, Galácia, Capadócia. As igrejas da Ásia também receberam essas cartas ali, igrejas de Corintos, a igreja de Antioquia, as igrejas que estão ali, né, nas cartas de João. Todas essas igrejas receberam essa carta do apóstolo Pedro. E ele escreve assim, dizendo: Amados, escrevo-vos agora esta 2ª carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. O objetivo da carta de Pedro, ele escreve dizendo que a síntese das suas cartas é para que ambas despertassem nos seus leitores, né, com exortação, o vosso ânimo sincero. Eu já passei semana na quarta-feira, na mensagem que eu trouxe, um pouco a diferença entre admoestação e exortação. Vocês lembram o que era? Ai, que vergonha. Não lembro, Milena, você estava aqui na frente. Admoestação é um tipo de uma advertência, né? Como alguém que fez algo errado, mas recebe uma advertência e uma instrução, né, com a forma correta de fazer. Mas a exortação, ela é uma palavra, é um tipo de uma palavra de encorajamento. Ela vem acrescida de termos não de repreensão, mas sim de encorajamento. Então, o apóstolo Pedro está escrevendo, dizendo que estou exortando, escrevo de forma a encorajá-los, animá-los para que vocês continuem a viver da forma que vocês foram chamados, para despertar um ânimo sincero. Vai pregar também? Esse ânimo, ele está falando do quê? O que vem a ser esse ânimo, né? Eu falei aqui da segunda-feira e da sexta-feira, como nós vemos cada uma, né, com um ânimo diferente. Para quem trabalhou, para quem está trabalhando, está naquela correria, é um cansaço. Segunda-feira, né? Segunda-feira é um desânimo total, mas na sexta-feira está todo mundo animado, dependendo da situação que você está vivendo. Na verdade, o ânimo, ele está falando sobre uma coragem, uma energia, um estado de espíritos, vamos dizer assim, né? Na palavra aqui traduzida do grego. Ela também serve como uma interjeição de incentivo para dar força a alguém. Tem de bom ânimo, se anima, né? Toma coragem para fazer o que você precisa fazer. Usamos ela, né, para encorajar pessoas. Olha, força, né? O ânimo é coragem, força para enfrentar momentos difíceis. Esse ânimo também, ele também pode significar o humor, né, da pessoa. A pessoa hoje está animada, ela está com um bom humor.
ela está desanimada, ela está com um mau humor, ela está triste, né? Vontade também, desejo de realizar coisas, né? E seus objetivos. E a palavra aqui também no hebraico correspondente chama shazak, que significa ser forte, corajoso, firme e prevalecer diante das dificuldades, né? Foi esta a instrução que Deus deu para Josué, ser forte e corajoso, né? Tenha bom ânimo, esteja animado com a função, com esta missão que eu estou te dando. Encarar, né, com positividade, com alegria, os desafios que estão para vir pela vida. O Senhor Jesus, Ele mesmo disse, lá em João 16:33, no mundo tereis, eu escrevo essas coisas porque no mundo tereis aflições. Jesus está falando que já está se aproximando o momento que Ele seria preso, que Ele seria também abandonado pelos seus discípulos. Mas Ele fala, olha, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. No mundo vocês terão momentos de dificuldades. Talvez nesses momentos possam definir qual será, né, o rumo que vocês irão tomar. Se vocês irão permanecer em seguir a Cristo, ou vocês irão voltar ao caminho que vocês trilhavam antes. Mas tende bom ânimo, coragem, porque este mundo já foi vencido. Nossas dores, nossas lutas, nossas provações, elas já foram vencidas em Cristo Jesus. Por isso ele diz, se anima porque eu já estou com vocês. Se anima porque já está ganha essa batalha. Mesmo que pareça difícil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estamos em Cristo, estamos vivendo em Cristo, nós também vencemos o mundo. Vencemos através da fé, vencemos através da perseverança. Haverá dias bons, quando a palavra diz, no mundo tereis aflições, haverá dias bons, haverá dias difíceis, haverá tempos dificultosos, doloridos, haverá fases na nossa vida que nós teremos vontade de desistir, mas ele diz, não, coragem, força homem, força mulher, eu estou contigo, tem de bom ânimo, continua, esta é o termo correto, tem de bom ânimo, siga em frente. Pedro está escrevendo aos seus autores, olha, vocês estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, fazem chacotas de vocês estão sendo expulsos das sinagogas, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, mas tem de bom ânimo, coragem, porque a respeito disso, os profetas já haviam profetizado a respeito disso, e ele fala o quê? Que a nossa esperança, ela está em Cristo, mas essa esperança só estará viva em nós quando nós conhecemos essa palavra, quando nós conhecemos o que foi dito pelos profetas, pelo que foi dito por Jesus. Nós acabamos de escrever aqui, né? No mundo tereis aflições. Jesus não disse que seria um mar de rosa na nossa vida. Ele disse, vai ser difícil, mas eu estarei com vocês. Tem de bom ânimo. Então, muitas das vezes, nós temos a entender de que quando estamos passando por lutas e dificuldades, é que estamos sozinhos. Nós estamos sós, mas o Senhor nos anima nessa noite. Nós não estamos sós. Por isso, a importância de conhecermos a palavra do Senhor. Nós precisamos ter conhecimento da importância da palavra do Senhor, porque é ela que testifica de Cristo, é ela que fala das suas obras, do seu amor. E ele fala aqui, olha, lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Lembra de tudo aquilo que foi falado, as profecias a respeito de Jesus, como que ele sofreria. Isaías 53, ali ele vai
falar ali como que foi o sofrimento de Jesus, tudo que ele sofreu por nós. E Jesus fala que ele sofreu por nós para que nós, tudo isso foi para que nós agora venhamos a ser feitos filhos de Deus. Ele passou aquilo porque nós não tínhamos condições de passar, por isso ele veio e sofreu tudo isso por nós. Sofrimento nós sempre teremos, mas nós precisamos lembrar do sofrimento de Cristo. Este foi o verdadeiro sofrimento. E quando eu vejo que o pior já passou, daqui para frente eu me animo em caminhar. O mais difícil já foi feito. Cristo morreu por nós, o preço foi pago. Agora é só caminhar. É só continuar a nossa caminhada. O mais difícil, o pior já passou. É isso que nós precisamos entender. Andar com Cristo é entender que o pior já passou. A pior parte ele carregou, foi aquela cruz. Foi a vergonha da cruz. Foi a dor, a humilhação. Tudo isso ele já carregou. Muitas das vezes, no primeiro desafio, nós pensamos em desistir. No primeiro não que recebemos, a primeira porta que se fecha, nós começamos a questionar se Deus nos ama, se Deus está lembrando de nós mesmos. Imagine um açoite daquele que Jesus levou. Aqueles que disseram, estou pronto para morrer contigo, Jesus, correram. Aqueles que estavam disputando quem seria o maior ou o menor, fugiram. Mas Jesus sabia disso. Mas Jesus morreu por estes e morreu por nós, porque ele sabia que ele era o único que poderia passar por isso. Por isso o Senhor fala conosco nessa noite, o pior já passou. A parte mais difícil foi a minha. Morrer por aqueles que o abandonariam, morrer por aqueles que o trairiam. Aqueles mesmos que foram alimentados, comeram do pão e do peixe, muitos ali ainda assistiram ali, concordaram com a sua crucificação. Jesus morreu por todos estes. E a palavra aqui, ela fala, olha, lembra das Escrituras, lembra das palavras ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento. Apóstolos do Senhor e Salvador. As cartas dos apóstolos, elas tinham em comum dois objetivos: ensinar a igreja do Senhor como andar nessa terra. É um manual para o cristão, como devemos andar nessa terra, como devemos nos portar diante das adversidades, das perseguições do mundo. E aqui também há um segundo objetivo comum nas cartas, tanto do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do apóstolo Paulo, era o cuidado e o perigo que a igreja sempre correu por conta dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então, você vai ver Paulo escrevendo para Timóteo, para Tito, alertando eles do perigo desses falsos mestres. Pedro aqui escrevendo na primeira e segunda carta, o apóstolo João também falando a respeito dos que se fazem como anticristos, porque a maior ameaça à igreja, ela não era a perseguição externa que viria, mas sim aqueles que se infiltrariam dentro da igreja, fazendo o quê? Desvirtuar os seguidores de Cristo, deixando a sã doutrina, a palavra verdadeira de Deus, para andar conforme as suas leis, conforme as suas concupiscências, como está escrito aqui, olha, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências. O escarnecedor é aquele que zomba, ridiculariza ou trata os outros com escárnio, destacando-se como zombador, sarcástico e desrespeitoso. E também é evidenciado pela sua atitude contra Deus. É aquele que rejeita a sabedoria, a lei, e faz
pouco caso de Deus. Nós temos visto, nos dias de hoje, né, com o advento da internet, muitas verdades bíblicas sendo refutadas. Usam todo tipo, né, de artimanhas para fazer isso. A ciência, a história, a astrologia, tudo que eles podem para contestar a veracidade da palavra de Deus. Fazem a matemática, pelas contas não bate. Como que uma pessoa vai viver 930 anos, 987 anos? Não dá, a biologia diz que não é possível. Então, usam de todos os artifícios para tirar a credibilidade da palavra do Senhor. Eles desprezam as Escrituras e andam segundo a sua própria vontade. E eles fazem isso conscientemente, andando segundo as suas próprias concupiscências. Muitos, quando você fala a nossa principal esperança, qual é a principal esperança da igreja? Em que a nossa fé está baseada? Qual é a razão? Qual é a razão de você estar andando com Jesus? Para que você está se preparando? Para ter uma vida abastada nessa terra? Para conseguir o tão sonhado emprego? A sua colocação no mercado de trabalho? Para conquistar tudo que estiver à sua vista? Ou a sua esperança é a vinda do Senhor Jesus? A nossa esperança é a vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus, ela significa para nós a nossa coroação. Paulo diz, ele fala lá, olha, já combati o bom combate, terminei a carreira, né? Guardei a fé, e só estou esperando a minha coroa chegar. Não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Para todos aqueles que viveram na esperança de ver Jesus voltar, ou ser ressuscitado por Ele. A nossa esperança é a vinda de Cristo. O que acontecer nesse tempo que estivermos aqui, não pode mudar a nossa motivação. Por isso Ele nos chama a permanecermos firmes, animados, porque a nossa verdadeira corrida, o prêmio dessa carreira que estamos seguindo, é a salvação, é a vinda de Jesus, é a nossa remissão. Muitos estão correndo nesse mundo sem saber o porquê. Quantas pessoas estão que nem o cachorro na rua que corre atrás da roda do carro, não sabe por quê. Quando ele para, o cachorro fica bobo, né? Fica sem graça, porque ele não sabe, porque aquele já se tornou um hábito correr, né? Muitos estão correndo apenas por um hábito, correndo pela sua liberdade, né? Independência financeira, para viver um grande amor, tantas coisas que são passageiras, tantas coisas que, na verdade, são apenas distrações. Essas coisas são apenas distrações. O inimigo, ele tem entrado na vida do cristão, não é mais com a perseguição. Em muitos lugares nós vemos a perseguição, mas a sua principal arma hoje é a distração. Ele quer que você perca o foco, esqueça-se do motivo que você está suportando essas lutas, essas provações, essas perseguições, e comece a colocar agora coisas que estão mais próximas de você, coisas que são palpáveis, coisas que são visíveis com os olhos humanos. Olha, esse negócio de salvação é coisa criada no século passado. Eu vejo tantos teólogos, irmãos, muitas das vezes refutando a palavra do Senhor, refutando a teologia,
Ah, isso foi criado no século tal para fazer as pessoas pensarem nisso. Então eles querem tirar o foco da vinda do Senhor. Olha qual é a palavra dele, qual é a conversa dele. Capítulo 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ué, vocês não falaram que era no ano 2000? Quantas teorias existiam que o mundo acabaria no ano 2000, segundo o calendário maia, não sei o quê. Não, aí depois não, atrasou um pouquinho, o fuso horário foi para 2012, né? Fizeram até filmes sobre isso. E o povo morrendo de medo corre para a igreja, né? Não acabou, vamos voltar então. Vamos voltando um pouquinho, aí começa. Mas não disse que ia acabar? Não disse que ia acabar? Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Vocês estão perdendo a juventude de vocês. Vocês estão deixando o melhor passar. E muitos estão com esse pensamento. Desde criança eu ouço isso. Desde criança, minha avó falava que um dia as nuvens vão começar a rodar. Vai ficar tudo escuro, vai começar a cair coisa do céu pegando fogo. Aí do nada vai abrir um clarão, vai vir Jesus assim, sabe? Essa era a visão materializada da vinda de Jesus. Eu, quando criança, eu imaginava isso. Vocês tocassem aquela campainha hoje, aquela buzina, né, do chofar, né, como todo mundo está usando hoje aí, Jesus. Ia ter tanto infarto naquela época, né, porque a gente materializa, né, a gente faz cria esse conceito de como será a vinda de Jesus, né? Mas aqui esses escarnecedores, eles tentam tirar a nossa visão, o nosso foco daquilo que é o mais importante para nós. Deveria ser a razão da nossa fé. A motivação, aquilo que nos motiva, o combustível, né? Estarmos prontos para quando Jesus vier. Seja no arrebatamento, seja na tribulação, não importa. É que estejamos prontos. E eles começam a questionar isso, né? Onde está? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O mundo continua o mesmo, as pessoas nascem, morrem, casam, se separam e continua a mesma coisa. E vocês aí esperando o dia que Jesus vai voltar. Vocês estão perdendo tempo com isso. E a palavra diz que eles voluntariamente ignoram isso. Esse voluntariamente significa de forma consciente. Eles têm o conhecimento da verdade, mas eles preferem ignorar. Rejeitam a doutrina da criação, por exemplo, substituindo pela teoria da evolução. Olha aqui o que ele fala, Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ou seja, usam a ciência, tentam usar a ciência para tirar a credibilidade da palavra. O mundo não nasceu, não foi criado num dia. O mundo é resultado de uma explosão, né? É o chamado, tem até nome, chamado Big Bang. Olha, a grande explosão, sabe? Que deu início a tudo isso. Então isso é uma fábula que vocês acreditaram. Essa é a mensagem dele, trocando a palavra pela ciência. De um tempo para cá, a ciência ela começou a determinar muitas coisas, não é verdade? Da pandemia para cá, então, nem se fala. Hoje nós estamos aí vendo o resultado, né? Estava conversando hoje em casa a respeito disso, né? Tantas pessoas tiveram suas vidas ceifadas, porque alguém, em nome da ciência, disse: isso presta, isso não presta, faça isso, não faça aquilo. E agora estão sendo desmascarados. E quantos esqueceram, deixaram de lado a palavra: eis que estarei convosco todos os dias. E deram ouvidos ao fique em casa, não faça isso, não faça aquilo. Deixamos a palavra de Deus, que diz: olha, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela.
Ou seja, a minha segurança está na mão de Deus. Eu faço a minha parte, mas se Ele não me guardar, em vão eu trabalho. Se Ele não fizer, em vão eu trabalho. Nada disso adianta. Se eu não crer que a minha segurança está nas mãos dEle, aquele que deu a vida e aquele que pode tirar a vida, nada faz sentido. E a ciência vem dizer que não. Então, eles, conscientemente, sabendo da palavra de Deus, usam de tudo para nos tirar do foco. Não estava escrito, né? Não estava escrito como na palavra do Senhor, lá em Gênesis diz, quando Deus disse para Adão, no dia que comerdes desse fruto, morrerás. Adão morreu naquele dia. Não é assim que a ciência refuta? Mas como diz que no dia que comerdes morrerá, mas a palavra depois diz que foram os anos de Adão 930 anos. Aí eles começam a falar do quê? Tem muita coisa aqui que não bate na Bíblia. Há muitas divergências. E Pedro responde uma dessas divergências. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A morte, o termo mut, no hebraico, ele não fala de uma morte física. Ele fala de uma desconexão. O dia que você comer dessa fruta, você será desconectado de mim. Você será desligado de mim. Você perderá essa ligação espiritual comigo. A morte física foi uma consequência. Então não deixou de se cumprir a promessa, a palavra que Deus falou. Mas aqui como Pedro escreve, olha, se 1000 dias, se 1000 anos é como um, Adão não viveu um ano, não viveu um dia. Adão não viveu um dia, ele viveu menos do que um dia. Mas sabendo disso, eles começam a dizer o que? Olha, não é verdade sobre essa vinda. Haverá depois o purgatório, haverá depois a reencarnação, haverá a segunda, terceira oportunidade para vocês. E começam a questionar também o tempo. Mas não estava escrito que era isso, que seria tal tantos anos? Muitos aqui se arriscaram a dizer, colocaram uma data. Muitos, quando você vai ver sobre algumas seitas, seus principais expoentes, chamados como profetas, deram várias datas para a vinda do Senhor Jesus. Eu não vou citar nome aqui para não ficar escandalizando, nós não estamos aqui para isso. Mas muitas seitas profetizaram o tempo da vinda de Jesus, e isso não aconteceu. Mas nós cremos que será a qualquer momento, porque Jesus disse, olha, aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do Senhor sabem. Somente o Pai. E alguns acham que Deus está tardando. E Pedro, ele entra nessa questão. Olha, quando falarem para vocês que está demorando, Jesus está demorando. Eu não... Sabe, você não começa a perder a confiança no cumprimento da palavra. O apóstolo Pedro escreve aqui, olha, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo conosco, não querendo que alguns se percam, senão para que todos venham a arrepender-se. E ele fala assim, olha, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quanto a isso, ele fala, olha, o motivo desta demora, que para nós é demora, eu chamo de longanimidade.
é uma das faces do amor de Deus. É uma das provas do amor de Deus. É a longanimidade. Assim como Adão não morreu fisicamente naquele dia, o Senhor está dando oportunidade para muitos se arrependerem, para que muitos recebam a Jesus como seu Salvador, para que muitos que estão dormindo, muitos que estão vivendo uma vida dissoluta, voltem ao caminho da salvação, voltem a ter uma vida de intimidade com Cristo. Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Como eu já tinha pregado outro dia, nós sabemos, a palavra do Senhor diz que nem todos receberão a Jesus. O próprio Jesus disse. O próprio Senhor Jesus disse. Não são todos que vão receber a Jesus, mas Ele morreu por todos, para todo aquele que crer. Para todos aqueles que crerem, Ele morreu por estes. E para crer é preciso ouvir. Por isso, nós temos que viver com este ânimo, animados, e testemunhando que Jesus morreu por todos. Que há esperança para a vida de cada um. Olha, sua vida está difícil, mas o Senhor Jesus morreu por você para te dar uma vida nova, para te dar uma identidade nova, para te dar uma morada nova. Foi para isso que o Senhor Jesus morreu. Não desista, receba Ele como Salvador. Esta deve ser a nossa mensagem. Se Ele espera que alguns ainda se convertam, é através da pregação, é através da palavra, é através do nosso testemunho de vida. Quando Jesus disse, olha, ide fazer discípulos. Fazer discípulo vai muito além de pregar a palavra. Porque o discípulo, ele imita aquele que o discipula. Então, se nós não estivermos vivendo de forma a agradar ao Senhor, se nós não estivermos vivendo igual Jesus nos ensinou, o que serão os nossos discípulos? Para que nós estaremos discipulando essas pessoas? Por isso a importância, eu ressalto aqui, a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor. É ela que nos molda, é ela que nos lapida, é ela que tira as nossas imperfeições, é ela que vai tirando as nossas impurezas. O apóstolo Tiago, ele diz lá, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não é verdade? Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo, limpai, purificai os vossos corações. Vós de ânimo duplo. Vocês que hoje querem e amanhã não querem. Vocês que hoje vão e amanhã já não querem mais ir. Vocês precisam purificar os vossos corações. Porque muitas das vezes nós queremos ter... É o que a palavra diz a respeito da amizade com o mundo. Nós muitas das vezes queremos tanto salvar as pessoas, nós estamos até com a motivação certa, mas de forma errada. Queremos ganhar o mundo como? Vestido de mundo. Usando as armas, as táticas do mundo, quando nós não temos que fazer isso. Nós temos que imitar a Jesus, viver de forma como Jesus nos ensinou, para que as pessoas se sintam atraídas por nós. Como pode? Aquele camarada é o que ganha menos na empresa e trabalha aqui como se fosse o dono. Como pode aquela pessoa que mora naquele lugar tão difícil, passa o dia todo cantando, glorificando a Deus? É isso que as pessoas precisam ver em nós. Quanto mais eu persigo, quanto mais eu falo mal dela, mais ela me abençoa. Como pode isso? É isso que as pessoas... É isso que nós precisamos despertar nas pessoas que estão à nossa volta. Isso que é fazer discípulos. Mas se vivermos pior do que aqueles que estão lá no mundo, para onde iremos atraí-los? Para o mundo. Se for para ser igual esse cara aí, eu não quero não. Eu quando me converti, tinha alguns meses de convertido,
Eu estava conversando com a esposa do meu sócio, que trabalhava comigo, né? Dia de fazer cobrança, ela ia comigo. Aí eu falei assim, né? Contando uma coisa que aconteceu, eu falei assim, poxa, mas eu sou tão azarado que aconteceu isso. Ela já me deu um corte. Mas espera aí, Leto, você não é crente? Como você diz agora que você é azarado? Olha só, tá mancada na cara mesmo, sabe? E é verdade. Poxa, se você é crente, por que você diz que você é azarado? Por que você fica lançando maldição sobre as suas coisas, sobre a sua vida, dizendo que eu não presto, eu sou ruim? Mas se você serve a Cristo, se você recebeu Jesus e Ele habita em você, como a palavra do Senhor diz, por que você fica trazendo essas coisas sobre sua vida? E olha só como faz diferença. Olha só como as pessoas percebem. Muitas das vezes, elas não percebem os seus acertos, mas os seus erros, sim. E isso pode ser predominante na vida de uma pessoa que está procurando um caminho a seguir. Muitas das vezes você procura o que está menos errado. Você sabe que perfeito ninguém é. É como na época de eleições. Perfeito ninguém é, bom ninguém é. Então você vai procurar o menos ruim, não é verdade? E muitas das vezes as pessoas querem isso, estão procurando isso. Mas isso é uma forma também de sermos atraentes a essas pessoas. Então o Senhor Jesus não está tardando a sua promessa. Ele não se esqueceu, não. Só que Ele está dando oportunidades. Oportunidades para aqueles que apenas são frequentadores da igreja. Oportunidades para aqueles que simplesmente se simpatizam com o evangelho, se simpatizam com os cristãos. Olha, simpatia não vai salvar ninguém. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Crer é aceitar. Crer é aceitar. Crer é você receber aquela palavra e se adequar a ela. A você receber. O evangelho é novidade de vida. É vida nova. As boas novas é que Jesus morreu por nós, nos libertando da escravidão do pecado. Essas são as boas novas. Você não precisa mais ser escravo desse vício. Você não precisa mais ser escravo dessa situação. O Senhor Jesus já te libertou. Esta é a mensagem do evangelho. Mas se eu não viver dessa forma, como as pessoas crerão? Como as pessoas vão acreditar? Como as pessoas vão dar crédito se eu não sigo a minha receita? Não é verdade? O Senhor está dando tempo a este mundo. Vamos aproveitar esse tempo para que, através das nossas vidas, mais pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Um dia esse mundo se tornará pó, irmãos. Esse mundo será destruído. Mas nós aguardamos o quê? Novos céus e nova terra. A nossa esperança é a vinda do Senhor. E tudo se fará novo. Por isso nós não temos que ficar, como a palavra do Senhor diz, juntando tesouros nessa terra. Nós estamos perdendo um tempo precioso quando ficamos investindo nas coisas dessa terra. E esses escarnecedores, eles querem isso, que você valorize as coisas terrenas. A família não é algo terreno, viu, irmãos? A família é o maior investimento que nós fazemos na nossa família. A família é algo que o Senhor nos confiou. Nossos filhos é uma bênção que o Senhor nos confiou, para que nós trabalhemos e a devolvemos ao Senhor. Seu marido é uma bênção que o Senhor te confiou. Sua esposa é uma bênção que o Senhor te confiou, para que você, através da sua vida, ele fosse transformado, ela seja transformada, ela alcance a salvação, para que seus filhos, como diz a palavra do Senhor, sejam flechas na mão do arqueiro. Sejam objetos, instrumentos na mão do Senhor para alcançar um objetivo específico. Mas eles querem destruir o conceito de família. Todas essas coisas que nós vimos
que tudo isso é um plano maligno para nos tirar do caminho, para nos tirar a nossa atenção do prêmio que está reservado para nós. Paulo diz, olha, num estádio todos correm, mas um só ganha. Que nós sejamos como aquele que ganhou, que persiga o prêmio. No nosso caso, todos nós seremos premiados. Mas nós temos que ser insistentes. Trabalhamos pelo prêmio, nós venhamos trabalhar, aceitar as dificuldades, aceitar as dores, porque nós corremos por um prêmio. Com esses, não adianta ficarmos perdendo tempo discutindo com eles. Muitas das vezes, nós até nos decepcionamos, porque você vê uma pessoa começando bem, uma pessoa que influenciou a várias pessoas, a várias gerações, mas chega no final da carreira, começa a voltar atrás, começa a querer desvirtuar tudo aquilo que a palavra do Senhor diz, e por conta do quê? Porque nós abraçamos tudo que ele falou, tudo que ele escreveu, as músicas que ele escreveu, nós cantamos, repetimos alguns sermões que ele pregou, e agora, como deixar de segui-lo? Só porque ele fez isso, só porque ele fez aquilo, a palavra do Senhor diz aqui, eles voluntariamente ignoram. Muitas das vezes, não é um desvio, é porque o prêmio dele agora é outro. O prêmio dele agora é outro. Ele está buscando agora seguidores nas redes sociais, engajamento, tudo isso visando lucros pessoais, status, posição, a maior igreja, o maior pregador, o maior isso, o melhor aquilo. Quantas vezes nós vemos isso? Né? O Brasil é o país do eufemismo, né? Tudo é o maior, tudo é o melhor. Muitas das vezes, eu me lembro num estudo da década de 90, na década de 90, é um estudo do final da década de 90, os números do crescimento das igrejas no Brasil eram estrondosos. O mundo ficou em alerta. Como a igreja no Brasil cresceu nas últimas décadas, mas cresceu também aquela coisa a maior igreja, a melhor, a que tem mais, a que pode mais, a mais influente, a mais. Sabe? Esse a mais entrou no corações de muitos. E eles acabaram, sabe, se desviando do alvo. Nós não temos que ficar agora combatendo essas pessoas. Combatendo, que eu digo assim, perdendo tempo e ficar questionando essas pessoas. Nós temos que deixar de lado. Ele cita as cartas de Paulo aqui, Pedro, no versículo 16, diz assim, 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro aqui está falando da importância das cartas que Paulo tinha. Está comparando a autoridade dos seus ensinamentos com a das Escrituras. E quais eram as Escrituras que eles tinham? O Antigo Testamento, o livro dos profetas, que muitos hoje desprezam. Nós estamos na dispensação da graça, nós estamos na graça, agora a lei é do judeu, nós não temos que ficar olhando para... E onde foi que Deus se revelou? Como que chegou o nosso conhecimento de que existe um Deus criador de todas as coisas? Na antiga aliança. Por isso nós temos que ter cuidado com esses ensinamentos. Esta é uma de suas características. Lógico, nós não temos que matar cabrito para a nossa salvação.
derramar sangue. Nós não temos que fazer nada disso, porque Jesus derramou o seu sangue. O seu sacrifício foi suficiente para pagar o nosso resgate, para nos remir dos nossos pecados. Mas nós conhecemos a santidade de Deus através do seu povo. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos um Deus santo, fiel, amando um povo infiel e adúltero. Olha só, como eu não vou aprender sobre santidade olhando para o Antigo Testamento? Toda a Escritura, a palavra do Senhor diz, ela é divinamente inspirada e apta para ensinar, para exortar. Toda ela é apta, toda ela é atual. Nós não podemos desprezá-las. Então, quando você ouve alguma novidade, vai ver na Bíblia. Por isso, nós aqui na nossa igreja, nós damos ênfase ao conhecimento, ao estudo da palavra. Eu estou começando agora, temos um Verdades Básicas que vai colocar aqui os alicerces, os pilares da fé cristã que nós acreditamos, para que você tome a decisão para se batizar, para seguir a carreira cristã, seguir esta caminhada. Você tem a sede de conhecer mais ainda, nós temos aqui o seminário, temos cursos da igreja, todas essas oportunidades estão à disposição. Hoje não temos mais aquela justificativa de dizer, eu não tenho condições. Você estuda até de graça. Até de graça você estuda. Então hoje não temos mais nenhuma justificativa para não conhecermos ao Deus que nós servimos. Para que nós não venhamos a conhecer o padrão da sua santidade. Para que nós não venhamos a seguir conforme os seus ensinamentos. Nós não temos mais essa desculpa. É importante conhecer porque você começa o quê? A identificar. Este era o grande perigo. O grande perigo eram os falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores. Por quê? Porque eles começavam a trazer ensinamentos que faziam a igreja se desviar. A igreja não, alguns, enfraquecendo. A luta do inimigo hoje é atacar a igreja de dentro para fora. É plantar essas pessoas aqui. Outro dia estávamos eu e a Cláudia assistindo um vídeo de uma mulher que falava assim, que ela é da militância, dessa militância que nós temos visto aí hoje, causando muitos problemas. Não, nós temos que nos infiltrar dentro das igrejas, principalmente no ensino das crianças. E elas davam ênfase a isso, sabe? Começar lá embaixo, desde as crianças, é necessário já colocar na mente delas essa militância. Então, eles não vêm aqui, sabe? O diabo não se apresenta mais como aquele ser com 2 chifres e um rabo grande, fedendo a enxofre, não. Ele apresenta, sabe, como um pregador da palavra, ele canta bonito, fala bonito, mas ele tira uma vírgula fora de lugar e muda todo o contexto da palavra. E é assim que ele vai fazendo. Agora, se nós não conhecermos, irmãos, nós acabamos sendo enganados por ele. Para finalizar, Provérbios capítulo 9, diz assim: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Nós temos desperdiçado um recurso que ele é muito escasso. Esse recurso se chama tempo. Quem de nós não chega no final da semana e diz: se eu tivesse feito isso. Como eu perdi tempo com isso. Se eu tivesse tido tempo, eu teria feito mais isso. Quantas pessoas perderam sua saúde, perderam suas finanças, estão: se eu tivesse feito isso. Nós não temos mais esse tempo que passou.
Por isso nós temos que investir o nosso tempo com aqueles que estão dispostos a receber. Nós não temos que ficar lutando contra esses, como diz a palavra aqui, esses escarnecedores, enganadores, tentando provar se estamos certos ou não. Nós temos que investir esse tempo que nos resta naqueles que estão dispostos, aqueles que estão ao alcance da sua palavra, aquele que está ao alcance do seu testemunho, aquele que está observando a sua vida para ver se vale a pena seguir nesse caminho ou não. Nós temos que nos preocupar com estes. Se nossa vida está servindo para alcançar as pessoas para o Senhor, porque se a promessa que nós acreditamos está tardando, é porque o Senhor está esperando mais alguém para ser salvo. Por isso Ele espera de nós que nós estejamos animados para levar essa palavra. A palavra de hoje é para que você se anime. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja doendo, se anime, se encoraje. É o Senhor que dá força, é o Senhor que capacita, é o Senhor que vai te dar entendimento para quando você abrir a sua Bíblia e você falar: Senhor, fala comigo, e Ele fala. O Espírito Santo venha revelar a sua vontade através da sua palavra. Ah, eu não tenho isso, mas eu vou falar que o Senhor vai dar. Eu não tenho minha casa própria, mas eu vou dizer que o Senhor não vai te deixar desamparado. Eu não tenho talvez um grande emprego, mas eu quero dizer que é Ele que provê através, sabe, daquela sementinha Ele faz crescer. Eu preciso estar animado, porque ninguém dá ouvido a um desanimado. Se você fala, dá bom dia para a pessoa, bom dia, pronto. Que balde de água fria, né? Quando ela responde positivamente, mas você precisa chegar lá, né? Bom dia! É que nem o Ronildo. Ronildo é uma benção. Ronildo pode estar, né, uma benção de boa. Você já vê ele de longe falando com você. É esse bom dia que o povo espera de você. Chegue na sua empresa amanhã dando bom dia. Chegue para o seu professor que não gosta de você. Bom dia. Abençoe o dia dele, seja animado, sabe? Eu não sei por que ter medo da segunda-feira. Segunda-feira é uma nova oportunidade. Segunda-feira são novos dias, novo tempo, né? Segunda-feira é um dia novo. O primeiro dia da semana nós estamos aqui sendo revestidos. E o segundo dia da semana, que é a segunda, é para pôr para quebrar mesmo, sabe? Com toda a animação. Toda animação. Anima-te, irmão, anima-te. Você serve ao Deus vivo. Você serve a um Deus que pode todas as coisas.